A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui o pastor Luiz Roberto. Nós vamos estar dando um estudo a respeito dos profetas e nós vamos começar pelos profetas maiores. Os profetas maiores, esse nome não quer dizer que ele é maior pela sua importância ou pelo que ele fez. Não, o maior, profeta maiores, é aquele que tem maior quantidade de registros escritos na Bíblia. E dentro deste nós temos 3 profetas, que é o profeta Isaías, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel. Esses 3 profetas, eles são os 3 que mais relatos, mais escritos têm. Então, o conteúdo dos seus livros são bem grandes, né? Bastante coisas que estão registradas ali. Por isso, eles são chamados de profetas maiores, tá? E os profetas, eles nunca duvidaram da palavra de Deus a eles transmitida. Toda palavra transmitida a eles por Deus, eles acataram, entenderam realmente que era uma palavra do Senhor para eles e que Deus estava querendo usá-los para transmitir esta palavra do Senhor. Mas eles se julgavam incapazes de transmiti-la. Não se julgavam assim pessoas tão importantes ao ponto de transmitir algo que Deus falava para eles, que ele teria que falar para o povo, né? Para reis, para nações. Então, eles se julgavam pessoas comuns, né? Não talvez dignas de transmitir uma palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma e a sua importância transcende os tempos, tá? Então, as palavras que os profetas transmitiram, né, há tempo atrás, essas palavras, elas são registros atuais e servem também para os dias de hoje. E algumas dessas profecias ainda irão se cumprir, né? Então, são profecias que estão ali registradas. É uma palavra que está ali atuante, uma palavra viva que está agindo através dos tempos até o cumprimento total da sua profecia, né? É uma palavra geral para todos os homens, para todos os povos, para todas as línguas e nações. É uma palavra que ela está ali, esse conteúdo dessa palavra ainda está valendo para os dias de hoje, né? Então, Deus continua levantando profetas para transmitir a sua palavra. Qual profetas que hoje Deus está levantando? Somos nós, homens de Deus, pessoas que pregam a palavra, e principalmente a essência dos profetas de hoje é transmitir o Evangelho de Jesus, né? Então, esse é o sentido dos profetas atuais. Apresentar Jesus é a função dos profetas de hoje. Então, nós vamos aqui, né, depois dessa pequena palavra introdutória, nós vamos entrar para falar do primeiro profeta, profeta Isaías, que é o profeta conhecido também como profeta messiânico. Por quê? Porque Isaías profetizou Jesus,
né? Ele aponta sempre para Jesus, tá? Essa questão de apontar para Jesus, o fator principal está lá no capítulo 53, aonde ele fala de Jesus, ok? Então vocês leem todo o capítulo 53, que ali ele vai falar daquele que foi transpassado, que foi moído, né? Que não tinha formosura, né? Então ele tem um relato ali do Senhor Jesus profetizando Jesus na cruz do Calvário, ok? O nome Isaías, ele tem um significado que quer dizer Jeová salva, ou Jeová salvou. Isaías foi profeta de Judá nos reinados dos reis Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Ele era filho de Amós. Esse Amós não era o profeta Amós, tá? Era outro Amós. Ele era de família abastada, né? Um aristocrata de boa formação. Era um homem que tinha uma família. Ele era casado e tinha 2 filhos. E aí vocês podem ver esse comentário em Isaías capítulo 7, verso 3 e também no capítulo 8, verso 3. Ok? Ele exerceu o seu ministério por mais de 40 anos, no período de 740 até depois de 701 a.C. Ele era de Jerusalém, residia em Jerusalém. Em relação à morte do profeta Isaías, né, e as suas circunstâncias, não pode ser afirmado categoricamente os fatos, mas, segundo a tradição judaica, o profeta foi martirizado, né, e cerrado ao meio após ordem de Manassés. Aproximadamente aos 80 anos de idade, né? Então, isso aconteceu quando ele já estava na sua velhice, ok? Então, nós vamos passar agora, né, no próximo vídeo, para o resumo do livro de Isaías, né? Então, essa parte nós falamos do profeta, demos um parecer sobre o profeta, e agora nós vamos entrar no livro de Isaías e ver o resumo do livro de Isaías. Então, se prepare com o seu material, papel, caneta, caderno, anotações são realmente essenciais, tá? A Bíblia também, você precisa estar se organizando para estudar sobre o profeta Isaías, sobre o livro de Isaías e todo o seu conteúdo. Porque, geralmente, nas nossas aulas, nós damos um parecer, tá? Mas, para que o aluno ele tenha um bom aproveitamento dentro da matéria, ele precisa estudar, ele precisa ler, né? Principalmente a Bíblia. Os textos, os conteúdos ali relatados a respeito dos assuntos, a respeito das pessoas, a respeito dos locais, a respeito das condições do momento, né? Tudo faz-se necessário para que tenhamos um bom aprendizado, ok? Em nome de Jesus, Deus abençoe e vamos então para o próximo vídeo.